Boa noite. Você já teve crise existencial? Já se perguntou, mas de onde eu vim, para onde eu fui, para onde eu vou? Eu acho que essa profissão que eu tenho não é exatamente a que eu deveria ter. Eu acho que eu não devia estar casada com esse meu marido. Nossa, eu não sei porque eu fui ter filhos. Crise existencial, quando você começa a questionar a sua existência, sua profissão, a sua vida. Você já teve isso? Sabe que Jesus aparentemente teve isso também? É o que a gente vai estudar hoje na lição. Olha que legal. Jesus havia sido questionado pelos saduceus e fariseus se ele realmente era filho de Deus, e ele faz uma pergunta que parece ser uma pergunta de crise existencial. Ele pergunta o seguinte: quem vocês acham que é o filho de Deus? Me digam. E aí os discípulos respondem de forma carinhosa, porque eles gostavam muito dele. Alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que é um profeta. Só falaram coisas boas. Jesus sabia que isso não era verdade. Algumas pessoas olhavam para ele e diziam: você é o endemoniado, você é o Beelzebu, você é um samaritano. Samaritano era um xingamento naquela época, era quase como xingar uma pessoa de prostituto, de drogado, era uma coisa assim bem forte. Mas eles, mesmo sabendo, ele pergunta, como se ele estivesse fazendo ali uma pesquisa social. Então ele faz uma pergunta, que é a pergunta que todos nós deveríamos responder para nós mesmos e na nossa vida. Quem eu sou para você? Quem é o Cristo para você? E Pedro responde. Sempre tem num grupo um cara que é que nem o Pedro, o Pedrão. O camarada mais afoito, que responde, quer responder primeiro. O Pedrão sempre estava lá na frente, ele sempre respondia, ele responde: tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: não é você que falou isso, foi meu Pai que falou através de você. Olha que palavras incríveis. Você ouviu de Cristo que você foi usado por Deus, que o Espírito Santo entrou em você e falou através da sua boca. Que coisa incrível. Mas passou algum tempo, não muitos versículos, e Pedro ouve a pior declaração que alguém pode ouvir. Depois que ele faz essa declaração, que Jesus era o Filho do Deus vivo, Jesus começa a falar que ele ia passar por sofrimentos, que ser filho de Deus, ser o Messias, significava que ele iria morrer. E Pedro não aceita isso. Pedro então resolve orientar a Deus. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você quis orientar a Deus? Deus, eu preciso de um namorado. Eu preciso de uma namorada. A minha vida não está legal. Eu preciso que o Senhor faça desse jeito. Quantas vezes você quis dizer para Deus como fazer as coisas e Deus te coloca no seu lugar? Como fez com Pedro. E ele fala uma frase dura no versículo 23. Olha o que ele fala. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Duro, né? Ouvir de Deus, depois de ter ouvido que Deus tinha te usado, agora ouve que não, foi Satanás que te usou. Pedro era assim, cheio de altos e baixos. Uma hora foi usado por Deus, outra hora pelo diabo. Sabe? Na nossa vida a gente não tem nada que nos impeça de passar por isso que Pedro passou. A vida espiritual também é assim, cheia de altos e baixos. Você, para estar endemoniado, não tem que estar babando. Às vezes você pode ser usado pelo diabo como Pedro, simplesmente por influência. Você pode ser usado sem perceber. A verdade é, o nosso coração não fica vazio. Ou você é usado por Deus, ou você é usado pelo diabo. Não tem uma terceira opção. Você tem que escolher quem é o Cristo por você. Quem é o Cristo para você? Você quer ser usado pelo Cristo ou pelo diabo?